noite a todos, é com muita alegria que estamos iniciando mais um Evangelho Online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia Pereira e hoje é dia 12 de setembro, meus amigos. Como está passando depressa esse ano, né? E nós já estamos aqui na segunda quinzena, bem dizer, do mês de setembro. Mas é muito bom estarmos aqui, em torno dos ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus e a codificação do nosso querido professor Allan Kardec. E para iniciar a nossa reunião desta noite, nós vamos fazer uma leitura. A poesia chama Página de Fé. Eu dedico esse poema, né, lindo da Dona Alta de Souza, para a nossa reflexão, principalmente a minha, né? Alma cansada e triste, alma sincera, se a dor por noite em lágrimas te alcança, acende em prece o lume da esperança, onde o brilhão da mágoa te encarcera. Ante a sombra que assalta, esfera a esfera, se surge a ofensa por sinistra lança, na tormenta do mal que investe e avança, perdoa, silencia, ajuda e espera. Esquecida na cela da amargura, não te revoltes contra a senda escura. Ergue-te e serve, embora torturada. Luta, chora, padece, mas confia. Das trevas nasce a bênção de outro dia, nas promessas de nova madrugada. Do livro Alta de Souza, né? Pelo espírito de Alta de Souza, e o médium é o nosso querido Francisco Cândido Xavier. Então fica a nossa pequena homenagem a esse espírito tão valoroso, trabalhador, né? Que quando esteve aqui conosco, fez um trabalho muito lindo e continua na espiritualidade amiga, né? Principalmente nas campanhas de ajuda ao próximo. E para nós iniciarmos, antes da nossa leitura do Evangelho, eu vou convidar o Félix, o nosso amigo, que irá fazer a nossa oração inicial. Seja bem-vindo, Félix. Obrigado, Tânia. Boa noite a todos. Nesse instante, vamos pedir a proteção espiritual, a iluminação para mais esse encontro nessa noite. Hoje, que estamos recebendo a Ângela, que nos vai ensinar mais sobre a vida futura, nos preparar cada vez mais com informações tão relevantes que a gente precisa diariamente, né? Que a espiritualidade nos ilumine e nos ampare em todos esses estudos, que ampare a Ângela, que vai trazer todo esse maravilhoso conhecimento e preparo para nós. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Assim seja, Félix. Muito obrigado, meu amigo. Agora eu vou compartilhar com vocês uma pequena página do nosso Evangelho. É a vida futura, o item 2. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte de seus preceitos morais.
de onde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente. Imaginando, não os compreendendo ou os considerando pueris. Esse dogma pode, portanto, ter tido como eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra. É que ele tem que ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, meu reino não é deste mundo. E nós, né, nós pobres mortais que estamos aqui, né, que muitas vezes esquecemos que somos espíritos eternos, ficamos aí preocupados com a nossa vida futura. E para isso, eu vou convidar a nossa amiga Ângela para que ela possa nos esclarecer um pouquinho essa questão, essas inquietações que a gente tem, né, Ângela? Dessa vida aí futura. Ai, meu Deus, todo mundo tem essa preocupação. Até as crianças, hoje em dia, a gente vê, né? Ah, o que vai ser daqui a pouco, né? Então, a gente vive nessa ânsia, né? E fica aí. A Ângela, né, é uma grande amiga nossa, trabalhadora do centro, está aí divulgando a doutrina espírita com a maior boa vontade. Seja bem-vinda, minha amiga, a sala é sua. E queremos saber a nossa vida futura. Não se aqueteis com amanhã, né, Ângela? Não aqueteis. Não. Então, boa noite, Tânia, boa noite a todos que estão presentes. Né? Boa noite aos nossos amigos que aqui estão presentes, também aos nossos amigos desencarnados que estão lá vivendo a sua vida, né? Sua vida futura, né? Então, que todos possam, nessa noite, nós termos, assim, condições de seguir em frente com esse pensamento que é a vida futura, né? E nós vamos, assim, antes de, né, vermos mais, de forma mais, assim, detalhada o que o Evangelho quis nos dizer, eu dei uma pesquisada um pouco nos ensinamentos de Emmanuel, né? E o Emmanuel, nesse apanhado geral que ele faz da vida futura, o Emmanuel fala, né, que todo cristão, quer dizer, então ele fala, né, ele tem que acreditar na vida futura. Faz parte do cristianismo acreditar na vida futura, né? Só que ele fala que os primeiros cristãos, eles tinham uma noção melhor do que era a vida futura, né? Tanto é que ele cita que eles foram, né, para os sacrifícios, né? E eles não foram desesperados. E aí a gente fica imaginando como que nós iríamos hoje, se nos colocássemos para sacrifício. Será que nós teríamos a calma, a tranquilidade, né, e a crença que eles tiveram? Não. Eu fiquei imaginando o show que seria, né? Iríamos gritar, Nossa, fiquei imaginando como seria. Então, o Emmanuel fala que essa ideia, hoje ela passou a ser uma ideia vaga, incompleta, né? Então, o Emmanuel, quando ele fez essa análise, ele não estava errada. E para muitos, a vida futura tem alguns pontos que não são verdadeiros, né? Por que não tem esses pontos falsos, né? Porque o que é a vida futura para o mundo atual? É daqui 1 ano, daqui 10 anos, né? É o que meu filho vai ser quando ele crescer, que é a vida futura dele, né? Então, a criança aprende que a vida futura é lá na frente, quando ela estiver com 20, com 30, né? O que você vai fazer, qual faculdade que você vai escolher, porque no futuro, né? Futuro, para nós, passou a ser limitado. Nós vivemos futuro como o que passa, né? É a existência, né? Então, Emmanuel fala que hoje, né, ela é uma crença, né, a maioria não acredita,
né? A maioria, ele fala que é a minoria que acredita, a maioria não acredita, né? E passou a ser uma crença. Tanto é que muitas pessoas falam, não, quem acredita nessa vida futura, nesse prisma, são vocês que são espíritas, né? Porque ela não é olhada, né? Eu convivo numa família de outras, né? De outra religião, outra filosofia religiosa, e eu percebo que eles realmente não se preocupam com a vida futura. A vida futura, ela é limitada à existência. E não foi isso que o Cristo quis nos trazer, né? Aí que está a vantagem, né? Ou eu falo a felicidade de estarmos estudando a doutrina espírita. Que a doutrina espírita veio com esse caráter, né? Ou seja, ela veio completar essa ideia, né, que o Cristo trouxe nessa passagem. Dizem que quando Pilatos perguntou para o Cristo, né, sois o rei dos judeus, qual foi a resposta que ele deu? Meu reino não é deste mundo. Então, o que ele queria dizer assim, né? O meu reino não é deste mundo. O Emmanuel fala que a primeira coisa que é necessário é o homem amadurecer espiritualmente para entender o que é a vida futura. Então, não tem como ele entender se ele não amadurecer. Talvez é por isso que nós estamos vendo a dificuldade que hoje nós temos das pessoas entenderem o que é a vida futura. Então, Emmanuel fala que tem que ter amadurecimento, né? E Kardec nos fala que a vida futura é a vida do espírito. Então, aí está mais um amadurecimento, né? Eu me ver como um espírito encarnado. Eu tenho que ter a consciência de que sou um espírito encarnado, né? E a maioria realmente não tem essa visão. Eles não se veem como espírito, né? Estou aqui, mas não sabe a razão, o porquê, né, o que está ocorrendo em volta. Então, tudo vai depender desse amadurecimento. Sem a crença, sem acreditarmos na vida futura, os ensinamentos do Cristo perdem o valor para a humanidade, tá? Porque é a vida futura que nos ensina, né, que somos imortais, né? A doutrina espírita vem e fala, a imortalidade da alma. Pronto, né? Aí eu tenho que acreditar nisso primeiro, né? Sou imortal. Aí sim, os ensinamentos, né, do Cristo começam a ter mais força na vida. Aí tudo que ele ensina passa a ter um valor maior, né? Porque sem sem esse entendimento da vida futura e dessa visão de que somos espíritos imortais, os ensinamentos do Cristo perdem. Ele perdem, né? Vai perdendo a importância. Talvez aí está o porquê que nós estamos nesse mundo tão conturbado, né? Porque os ensinamentos do Cristo vêm nos mostrar que nada que nós passamos aqui, né, é eterno. Tudo que a vida nos oferece aqui na Terra não é eterno. Os ensinamentos, sim, né? Então, nós temos que entender, né? Aí, como encarnados, nós esquecemos. Aí nós ficamos pensando só na vida nesse campo físico. Tudo gira em torno dessa vida no campo físico, né? Nós não ampliamos a nossa visão. Então, o que o Cristo queria dizer que o reino dele não é deste mundo, né? A primeira coisa que ele foca realmente é a vida futura. Aí ele vem nos mostrar que essa é a vida real da humanidade. Essa é a nossa vida real, né? E que deveria ser o objeto das principais preocupações do homem encarnado. Nós deveríamos preocupar mais com a vida futura, né? E menos com a vida material. Porque tudo que eu fizer focado no ensinamento do Cristo,
pensando na vida futura, o retorno na vida física vai ser melhor. Né? Mas nós não vivemos ainda nesse mundo. Né? Nós temos que entender também que nós estamos vivendo num mundo de expiação e prova, um mundo onde as pessoas não são iguais, os pensamentos não são iguais. Então, as máximas do Cristo são dirigidas de forma, né, muito forte para a vida futura. Então, ele focou, né, na vida futura. Sem esse foco da vida futura, nós não teríamos condição de pegar todos os preceitos morais que o Cristo nos deixou e que né, são objeto dos nossos estudos, deixariam de ter razão de ser. Por quê? Se eu não acreditar na vida futura, eu vou fazer uma pergunta. O que adianta eu não ser corrupto? Se todo mundo ninguém tá vivendo melhor do que eu, né? Que adianta eu fazer as coisas dentro da lei? Ninguém faz e vive melhor do que eu. Então, os preceitos morais deixariam de ter razão, né? Como que eu vou deixar os meus vícios? Vou morrer, não é assim que a gente escuta, né? Vou morrer. Né? Quando às vezes, o médico falou que eu tenho que parar de beber, aí você vai falar para a pessoa, olha, realmente, né? Mas para quê? Eu vou morrer. E eu não vou aproveitar a vida. A pessoa fala desse jeito. Então, ali você vê que só a crença na vida futura que fortalece os preceitos morais. Então, para nós atingirmos, né, esse entendimento dos preceitos morais do Cristo, nós temos que acreditar na vida futura. É onde as pessoas, hoje, a maioria vive apenas na vida presente. Né? E que tudo que acontece está atrelado à vida presente. Né? Então, eles não compreendem, né? Ainda, nós estamos falando ainda, e para quem entende ou está tentando pensar nesse desenvolvimento desse pensamento, né? Eles consideram como tolos, ou seja, são pessoas que, né, eles são tolos. Então, o ponto central dos ensinamentos do Cristo está na vida futura. Esse é o ponto principal que ele pôs. Né? E aí, através dessa vida futura, nós vamos entendendo, né? Nós vamos entendendo tudo que acontece na vida terrestre, né? O porquê de nós estarmos aqui, o porquê de nós estarmos passando por experiências, né? Nós estamos passando experiências todos os dias, e a gente vai começando a entender o porquê, né? A vida futura nos traz a confiança na justiça de Deus, né? A confiança na justiça divina, ela só brota forte em nossos corações, né, se nós acreditarmos na vida futura. Então, a doutrina, né, o espiritismo em si, né, essa doutrina filosófica, né, que traz esses efeitos religiosos, porque a partir do entendimento dos conceitos morais do Cristo, se torna um efeito religioso dentro da pessoa, né? Então, qual que é a base? Né? Qual que é a base dos nossos ensinamentos? É Deus, né? A alma, o espírito e a vida futura. Né? Essa é a nossa base. Né? Então, eu tenho que acreditar em Deus para poder acreditar na vida futura. Eu tenho que acreditar em Deus para acreditar no Espírito. Se a pessoa falar, eu creio em Deus, e se você tocar no assunto do Espírito, da alma, e ela falar que isso não existe, ela não crê em Deus. Porque se ela tiver a crença em Deus, ela sabe que ela é um Espírito
caminhando, né? E que tem que se preparar para a vida futura. Porque nós sabemos que os judeus, eles tinham uma ideia incerta, a ideia que eles tinham não era tão forte quanto à vida futura, né? Mas eles tinham as crenças, que talvez muitos de nós viemos, né, dessa filosofia. Eles acreditavam nos anjos, né? O que são os anjos? Nada mais do que os espíritos, né, que vão evoluindo e se purificam, né? Só que eles tinham uma diferença. Eles acreditavam que os anjos eram seres privilegiados, criados por Deus. Então, que Deus deu a eles esse privilégio. Já sabemos que não é assim, que ninguém, né, nasce anjo, né? Nós temos que correr atrás para nos tornarmos anjos, né? Porque os judeus desconheciam que o homem um dia virá a ser anjo, né? Então eles desconheciam esse caminhar, mas já tinham a semente dentro de si, né? Que, observando as leis de Deus, os judeus sabiam que se vivesse de acordo com as leis de Deus, né, eles teriam a recompensa dos bens da terra. Quer dizer, isso fazia com que eles andassem mais limitados, né? Que seria coisa que nós sabemos que os bens da terra né, que Deus nos dá, realmente é tudo isso de um espírito em evolução, ou seja, trocar de um mundo de expiação e prova para um mundo de regeneração, chegar no mundo feliz, chegar no mundo, quer dizer, esses são os bens que nós iremos ganhar, que nós iremos conquistar, se nós andarmos observando as leis divinas, né? Por isso que eles tinham, né, aquela luta, que eles achavam que eles tinham que ter a supremacia da nação judeus, né? Os judeus tinham essa noção de supremacia de sua nação, né? E que a vitória sobre os inimigos seria uma recompensa de Deus, né? Coisa que nós, hoje, né, sabemos que não, né? Que não existe isso, né? A supremacia de uma nação não está, né, nesse domínio, né, sobre o inimigo, entre aspas, vamos dizer, sobre o outro ser, né? Por isso que nós chegamos ao ponto de não aceitarmos guerras, essas lutas pelo poder, porque nós sabemos que esses bens da terra, esse não nos pertence, né? Quer dizer, nós não levaremos isso como herança. A herança é outra coisa, né? E Moisés, através de suas leis, né, o que ele fez? Ele mostrava que se o povo da época não andasse observando as leis divinas, eles seriam castigados por Deus, né? Então, tudo que acontecia era castigo de Deus. As calamidades públicas, castigo de Deus. Se eles perdessem uma guerra, era castigo de Deus, né? E não vai muito longe. Tem muitas pessoas que acham, né, que está acontecendo isso porque é castigo de Deus. Não, está acontecendo o que está acontecendo porque nós fizemos com que isso chegasse nesse ponto, né? Se nós não tivéssemos sido tão teimosos, talvez nós estaríamos melhor. Então, Moisés, né, não podia agir de forma diferente, né? O povo, na época, era ignorante sobre as verdades divinas, né? Mas Moisés sabia que tudo que fosse mais próximo do mundo ficaria mais fácil para eles entenderem, ou seria para nós entendermos, né? Aí vem Jesus e fala, olha, meu reino não é deste mundo, não. Meu reino é de outro, né? Que no reino que o Cristo vem nos ensinar, a justiça de Deus segue seu curso normal. A justiça divina existe, né? E que o mundo prometido, a terra prometida, né? Essa terra de paz, essa terra, né,
será realmente herdada para aqueles que observarem e seguirem os mandamentos de Deus, ou seja, as leis divinas, né? Então, realmente, seremos herdeiros disso tudo, né? Que nessa terra, os bons serão recompensados. Mas quando Cristo falou lá no Sermão da Montanha sobre isso, né? O que aconteceu? Né? Ora, o Cristo prometeu a felicidade aos que sofriam, né, em geral, né? E o que nossa visão nos mostra hoje? Que isso não aconteceu, né? Que na vida material, essa promessa não se cumpre, né? Por quê? Porque a gente não começa a ver como espírito, né? Gente, o Pai, com o amor que Ele tem, Ele jamais deixaria, né, vamos supor, acontecer algo numa cidade ou numa sociedade por castigo. Se ocorre, é porque ali está sendo executada a sua lei, ou seja, ali está as pessoas que precisam, né? Precisam se enquadrar na lei divina. Não tem nada fora do compasso, não tem nada fora desse contexto, né? Então, a vida futura, em princípio, foi ensinada pelo Cristo como uma lei natural. Dessa lei, ninguém vai escapar. Quer dizer, todos nós estaremos dentro dessa lei da vida futura. Gente, vida futura é uma lei, né? Eu vou me enquadrar nela conforme eu caminhar, em cada história minha. Aí sim, eu estarei, né, quer dizer, estarei dentro daquela realidade. A espiritualidade nos fala que todos acreditam, né? Tem essa semente dentro deles, mas muitos fazem uma ideia vaga e incompleta, é o que o Emmanuel fala no ensinamento dele, né? Eles acreditam, mas é aquela ideia vaga e incompleta, eles não sabem, né? Então, a vida futura deixa de ser um simples artigo de fé ou de hipótese, mas tem que se tornar uma realidade material demonstrada pelos fatos, tá? A vida futura é uma realidade, tá? Então, quem que vem descrever para nós a vida futura? Gente, a vida futura, ela nos é ensinada por testemunhas oculares da vida futura, que são os desencarnados. Então, você tem que acreditar no espírito. Porque se você não acreditar no espírito, você não pode acreditar na vida futura. Quem que veio me ensinar sobre a vida futura? Os espíritos. Foram eles que nos mostraram como que é a vida futura. Foram eles que nos mostraram que as nossas boas e as nossas má ações nos acompanham. Que seremos, né? Quer dizer, que estaremos sob o jugo daquilo que fizermos, daquilo que, conforme agirmos, né? Conforme pensamos. Tudo isso vai completando a nossa bagagem. E quando nós desencarnamos, nós recebemos os resultados de tudo que nós fazemos, né? Por isso que eles falam que, por ser a Terra um planeta ainda pouco evoluído espiritualmente falando, nós temos essa dificuldade, né, de entender o espírito. Porque na Terra, né, o que acontece aqui na Terra? A matéria predomina ainda, né? Então, os espíritos, os desencarnados, eles vêm cada dia mais nos descrevendo, né, essa vida futura, com as suas fases, com seus lances, e vai fazendo com que nós possamos formar, né, a ideia da vida futura.
né? Que nós possamos nos preparar para a vida futura, que nós temos que nos preparar todos os dias, todos os momentos, tá? Muitos de nós não conseguem entender a vida futura, aí a espiritualidade fala assim, olha, pense na vida futura como um país desconhecido, que, né, que você não está lá, mas que você recebe notícias de como é viver lá, né? Então, a vida futura, o que os espíritos fazem? Olha, vocês não estão aqui vivendo essa vida presente minha, né? A nossa vida presente como espírito, vida futura. Mas eu estou passando detalhes para vocês que estão aí, para que vocês possam entender o que é viver essa vida futura, tá? Então, vamos lá. As condições dessa vida futura, né? Ela será condições felizes ou condições infelizes, tá? E aí a vida futura vem e nos prova que a justiça divina, a justiça de Deus é uma realidade. Ela existe, tá? Então, acreditar, né? Vida futura, ela não está limitada em apenas crer, mas nós temos que compreender a vida futura, né? Então, ela é uma realidade que vai se desenrolando aos nossos olhos. Conforme vai passando, nós vamos, né? Nós vamos entendendo mais. Então, é uma realidade que aos poucos nós podemos vivenciar, né? Quer dizer, como que nós vamos vivenciar? Primeira coisa que surge dentro de nós para nos preparar para a vida futura é a renovação dos costumes do nosso dia a dia, tá? E uma das coisas que começa realmente, né, a espiritualidade fala que começa pelo prato de cada dia. A gente sabe, né, que ali começa nossa educação, né? Então, os espíritos falam, tá? Diminuir gradativamente essa volúpia de comer carne, tá? Nós temos que diminuir essa volúpia, né? Quando eu vejo pessoas comendo muita carne, eu, pelo menos, passo mal, sabe? Eu não consigo comer, se eu estiver na mesa, eu não consigo comer muito, porque eu fico vendo as pessoas comendo, é uma volúpia para comer carne, né? E por que eles falam para nós aprendermos a diminuir um pouco? Porque nós vamos sofrer o efeito dessa carne depois da nossa transição. Ou seja, quando deixarmos a vida física para a vida espiritual, né? Então, começamos ali. Depois eles vêm e nos falam que os excitantes alcoólicos, né, que as pessoas vão ingerindo, né, também abrem a porta para perigosas obsessões. E é verdade, gente. É só observar, né? Os amantes da nicotina, eles sofrem muito, né? Depois de desencarnados. Isso é vida futura, né? Então, nós tem o uso do cigarro, não que procure um médico, faça um tratamento, né? Comece a mudar esse hábito, que são hábitos materiais, tá? Então, ele vai falando, a espiritualidade vai nos dando coordenadas, primeiro nos nossos vícios materiais, porque se você conseguir limitar seus vícios materiais, para chegar na moral fica mais fácil, né? Então, ele fala dos narcóticos, né? Do uso das drogas, dos narcóticos, né? E também a doutrina espírita talvez seja uma grande filosofia que nos mostra também o excesso no sexo, né? Quem estuda André Luiz sabe que André Luiz tem livros que se dedica a isso, a essa energia fecundante, né, que está no universo e que nós viramos a função dela, né? Como encarnados, nós viramos a função dela, né? Então,
as pessoas vivem nessa ilusão da vida material e vai colocando tudo que é material no predomínio do nosso corpo físico, né? Quando eles falam nessa vida futura, eles também nos falam dos laços que nós temos com as pessoas, tá? Que nós temos que amar, sim, as pessoas, nós temos que amar os filhos, os netos, os parentes, mas com uma certa moderação. Porque um dia nós estaremos sem eles, nós não estaremos com eles. Como que nós vamos ficar? Se nós tivermos esse apego, né, nessas pessoas. Então, a espiritualidade vem e fala, olha, o seu apego aos entes queridos vai te fazer mal na sua transição. É complicado. Não que a doutrina espírita seja fria. A doutrina espírita nos ensina a amar, né? A religião, né? A religião que eu abraço, a religião que eu estudo, né? O que a espiritualidade fala? Olha, viva de acordo com os preceitos que a sua fé religiosa te ensina, né? Então não adianta falar que eu sou espírita. Eu sou espírita. Posso falar que sou espírita, sou o que eu quiser. Eu quero ver vivenciar, fazer com que pelo menos 90% do meu dia seja vivenciado naquela fé que eu processo, que eu estou aprendendo, tá? Temos também que aprender a fazer o bem sem nos preocupar em satisfazer a todos, porque nós não vamos satisfazer a todos, mas vamos continuar fazendo o bem. Viver no bem, né? Quer dizer, eu falo viver no bem, dormir no bem, acordar no bem. É difícil? Mas nós temos que tentar. Enfim, o que a espiritualidade fala? Sabe quem que constrói a sua vida futura? Cada um. Então, vida futura é uma construção individual, tá? É uma construção que nos traz, né, as consequências. Então, eu vou ler uma historinha aqui, tá? O espírito dirige-se ao médium em que vida o conhecera e fala: vou contar-te o meu sofrimento quando morri. Meu espírito, preso ao corpo por elos materiais, teve grande dificuldade em desembaraçar-se, o que já foi por si uma rude angústia. Então, eles falam de desapego, né? Eles batem na palavra desapego de tudo. Por isso que eles falam nos entes queridos, que nós não podemos ter esse amor egoísta. Né? Ali a razão da minha vida. Não, a razão da minha vida é outra coisa, né? Eu amo nessa existência. Na próxima, eu não sei se eu vou estar junto. Né? A vida que eu deixava aos 21 anos era ainda tão vigorosa que eu não podia crer na sua perda. Por isso procurava o corpo. Estava admirado, apavorado, por me ver perdido num turbilhão de sombras. Por fim, a consciência do meu estado e a revelação das faltas cometidas em todas as minhas encarnações. Feriram-me subitamente, enquanto uma luz implacável me iluminava os mais secretos âmagos da alma, que se sentia desnudada e logo possuída de vergonha acabrunhante. Procurava fugir a essa influência, né? Então, parando aqui, nós como encarnados, nós temos que nos preparar diariamente para essa transição. Senão, ele aqui estava com 21 anos. Senão, eu vou com 90 e vou sentir a mesma angústia. Porque eu não me preparei.
Eu achei que eu nunca ia me separar do meu corpo físico, né? Esse corpo é meu, né? Assim que as pessoas falam, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Sim, o corpo é seu, você faz o que você quer. Só que você também responde pelas consequências que você tem que responder. E pelas responsabilidades que esse corpo exige, né? Então, essa frase, o corpo é meu, eu faço o que eu quero, é livre-arbítrio, pode fazer assim. A doutrina espírita não fala que o corpo... Não, você faz o que você quiser. Só que você responde também conforme você merece, né? Então, esse espírito, a consciência do estado de desencarnado, quando chega, começa a vir com as faltas cometidas também. E é isso que aí que vem o sofrimento, né? Ah lá. Pelos objetos que me cercavam, novos, mas que, no entanto, já conhecia. Os espíritos luminosos davam-me a ideia de uma aventura que eu não podia aspirar. Formas sombrias e desoladas, mergulhadas, umas em tedioso desespero, furiosas ou irônicas, deslizavam-se em torno de mim, ou sobre a terra que me chumbava. Eu via agitarem-se os humanos, cuja ignorância invejava, toda uma ordem de sensações desconhecidas, ou, antes reencontradas, invadiram-me simultaneamente. Gente, é isso que nós vamos encontrar na vida futura, né? Vai ser de acordo com o meu pensamento, de acordo com o meu comportamento. Eu estou preparada? Eu me preparo, né? É meio estranho, mas o André fala que esse assunto é um assunto que nós temos que pensar todos os dias. Eu posso deixar esse corpo físico agora. Como eu estarei? Né? Como que arrastado por força irresistível, procurando fugir à dor, franqueava as distâncias, os elementos, os obstáculos materiais, sem que as belezas naturais, nem os esplendores celestes pudessem acalmar um instante a dor da minha consciência, tá? Então, o que vai fazer a minha vida futura ser melhor ou não é essa consciência. Como que eu estou, né? Como que é a minha consciência? Então, os espíritos têm esse sofrimento, né? Eu falo que é o sofrimento que cada um merece, né? Seja um ente querido meu ou não, né? Meus entes queridos, com certeza, aqueles que desencarnaram sem acreditar na vida futura e sem acreditar no espírito, eles passaram, né, por esse sofrimento. E nós, que sabemos que ela existe, mas com uma condição, eles tinham um atenuante, né, da ignorância da verdade. Então, eles não conheciam o espírito, vida futura não existia, tudo termina no túmulo, Então, levaram a vida do jeito que queriam. Vão sofrer? Sim, mas com atenuante. Eles não conheciam a verdade. E nós, espíritas, que conhecemos que tem uma vida futura, que sabemos das consequências, que sabemos das responsabilidades do mau uso do nosso livre-arbítrio, né? Porque o espírito adora falar a palavra livre-arbítrio. Isso é livre-arbítrio, né? Mas ainda não entendeu a grandeza, a responsabilidade que é conhecer o livre-arbítrio. Posso usar meu livre-arbítrio? Sim, eu uso. Só que ele também me traz as consequências que eu procuro. Então, livre-arbítrio está aí? Tá, né? Quer dizer, então, nós temos que nos preparar para essa vida futura, né? Para que nós não tenhamos esse efeito tão violento após a nossa transição. Nós temos que aprender, tá? Aprender a viver melhor, tá? Então, a espiritualidade vem nos dizer que, lá no livro O Céu e o Inferno, esse espírito
que está falando sobre o sofrimento, ele fala aqui. Ele fala assim, ó. As faltas que nós cometemos, tá? Tudo que nós fazemos hoje aqui nos traz essa angústia na alma. Então, é a alma que sofre sem trégua, sem esperança e sem arrependimento. Então, nós temos que caminhar conforme os preceitos divinos, né? Ou seja, nós estamos vivendo como se não fôssemos imortais, tá? Hoje, a humanidade vive como se ela fosse um ser mortal. O que é que morre? A matéria, né? Então, nós precisamos fazer o quê? Inverter, né? Eu tenho que caminhar como um ser imortal. Se eu caminhar como um ser imortal, eu estou focado na vida futura, né? Então, nós estamos relegando o espírito para o segundo plano. Tem que ser ao contrário. O espírito tem que ficar em primeiro plano. E depois vem o resto, né? Então, ele está em primeiro plano e o resto vem depois. Por isso que as pessoas estão cada dia mais egoístas, né? Ambiciosas, não estão sabendo perdoar, né? Estão maltratando, estão cometendo seus deslizes, estão maltratando o corpo físico, né? Achando que pode fazer com ele o que quer, estão indo nos seus limites físicos. Então, tudo isso é a falta de conhecimento da vida futura. Estamos enquadrados numa lei que se chama Lei do Progresso, tá? Como espíritos encarnados, nós estamos enquadrados nessa Lei do Progresso. Como espíritos desencarnados, nós também estaremos nessa Lei do Progresso. A Lei do Progresso não para, né? E por essa lei não parar, a gente vai percebendo que conforme o tempo vai correndo, né, as pessoas começam a parar mais para pensar nos ensinamentos de Jesus, né? Nós estamos falando a maioria, né, mas a gente está vendo que está ficando quase que bem assim, a maioria que não acredita e a maioria que acredita, né? Aí os ensinamentos de Jesus estão sendo restaurados aos poucos. Por isso que eles falam que a transição é uma transição devagar, não é tão rápida como as pessoas acreditam, né? Então, esse espírito, ele deixa uma mensagem, né, que a gente vai tentar colocar dentro de nós, tá? A primeira coisa que ele fala, para que a gente possa viver bem, não só aqui, como, né, como desencarnado, é que a gente coloque dentro de nós aquele sentimento calmo e sereno. Nós temos que tentar acalmar, né, nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Porque eles falam que nós temos que ter um equilíbrio muito grande. O equilíbrio entre o pensamento, que é a mente, e o equilíbrio dos sentimentos que está no coração, né? São esses dois órgãos, eles trabalham com essas vibrações, né? O nosso cérebro recebe nossos pensamentos e distribui esses pensamentos pelo nosso corpo. Então, o coração é o que capta, né, esses pensamentos, esses sentimentos. Então, imaginem uma pessoa que tem o dia inteiro pensamento ruim. Como que vai ficar esse coração? Como que vai ficar essa área, né? Por isso que eles falam que as doenças estão onde? Onde que elas estão? Aí eles respondem no espírito, né? Aí, quando a gente começa a trabalhar esse equilíbrio, a gente vai se acalmando, né? Ficamos nervosos?
sim, ficamos, não vamos falar que fica anjo 24 horas, não, que não fica. Mas ele fica mais tempo equilibrado. Depois, nós passamos a ouvir mais os ensinamentos que nós recebemos. Quando nós estamos nesse equilíbrio entre mente e sentimento, quer dizer, entre mente e coração, entre pensamento e sentimentos, nós começamos a ouvir mais os ensinamentos espirituais. Então, nós ficamos mais atentos àqueles chamamentos, àqueles ensinamentos, tudo que os espíritos nos trazem. E aí, depois, né, fazendo isso, nós aprendemos mais a orar. A nossa oração não fica mendigando, nós passamos a orar de forma diferente, nós passamos a conversar com Deus e não a pedir, né? Fazer trocas, fazer negócio. A gente passa, né, a conversar com Deus e começamos a entender a sua justiça, né? Aquilo que está dentro, enquadrado dentro dos seus ensinamentos, que está dentro da sua justiça, que é perfeita. E aí a gente sabe que não tem nada errado. E aí nós vamos entender o que acontece, né? Com todas as pessoas, né? Não só comigo, mas com todas as pessoas que estão ao meu redor. E aí eu começo a entender melhor, né? E aí, até quando chega a hora da transição de um mundo físico para um mundo espiritual de um ente querido, eu entendo que chegou o momento. E aí não tem nada errado. Seja ele com 100 anos, seja ele com 2, seja ele com 5 minutos, né? Porque nós ainda, né, achamos que muito pequeno não pode desencarnar. Ah, mas era tão pequeno, tinha um futuro pela frente. Não. Aquele espírito tem a vida futura dele, né? Que futuro é esse? O futuro material que eu queria dar a ele? Né? E aí nós começamos a achar que Deus está errado. Ah, mas era tão criança, era tão pequenininho, né? Aí quando morre alguém mais velho, o que a gente fala? Ah, ele já fez tudo que tinha que fazer, né? Estava na hora de deixar descansar, a gente dá esse termo. Não, gente, o espírito tem a sua história, ele tem o seu tempo aqui na Terra, né? Ele não está aqui, né, para viver 3 anos, 5, 8, ou 20, ou 100, se não houver uma necessidade de seguir essa história. Tudo isso é a falta de crença na vida futura. Porque se nós acreditarmos na vida futura, não está nada errado. Tanto faz, né, deixar essa terra velho como criança. Né? Acontece que a gente não olha as crianças como espírito, apenas como crianças. Né? Ali tem um espírito que está viajando. Né? Nós temos que estudar muito bem essas crenças, essas leis, para que a gente possa entender realmente a lei, essa lei que é a vida futura. Porque ela é uma lei, tá? Nós estamos enquadrados nela e nós vamos ter que vivê-la, né? Então, os espíritos vêm e nos dizem, olha, vocês, né, aprendam, tá? Aprendam os ensinamentos do Cristo. Então, não vamos deixar, né, que as leis materiais ficam, né, sobre nós, impondo a sua vontade e o seu caminhar, né? Então, que Jesus possa estar presente em nossos lares, em nossos pensamentos, nesse caminhar que eu falo para errar menos, e que a gente possa chegar no final dessa jornada terrestre, principalmente agora que nós estamos aqui, um pouco mais vitoriosos, né? Errando menos, acertando um pouquinho mais, mas não esquecendo que somos espíritos, né? Eu falo que somos espíritos navegantes, que nós viajamos pelo universo,
né? Nós estamos viajando pelo universo. Então, que essa vida futura possa nos trazer essa calma, essa tranquilidade, e que não tenhamos medo de enfrentar a vida futura, né? Pelo contrário, a gente se prepara hoje para vivê-la amanhã. O presente é a grande escola de hoje, né? E o futuro será as consequências do meu presente. Então, se eu quero saber como que vai ser minha vida futura, basta eu analisar, olhar, né? E ver como estou caminhando hoje, agora, nesse momento, né? Se eu descobrir, eu saberei como será a minha vida futura. E aí eu não terei medo de não acordar amanhã. Não vou pensar que eu estou vivendo um pesadelo, e sim que eu já deixei a Terra. Aí você vai falar, não, eu já deixei a Terra, né? Então, que Jesus possa nos amparar, possa nos fortificar, que saibamos entender mais essa grande filosofia espírita, né, que é a base da nossa existência, que possamos vê-la com mais racionalidade, né, possamos tê-la como mais uma razão dentro de nós, que ela seja a razão do nosso caminhar. Né. Que Jesus ampare a todos, obrigado pela paciência, obrigada por tudo, né, e até uma próxima oportunidade, né, se assim a espiritualidade amiga nos permitir que aqui estejamos aprendendo juntos um pouco dos ensinamentos que eles nos trazem. Então, muito obrigada a todos, obrigada à casa, obrigado Tânia, obrigada a todos vocês. Um beijo carinhoso, com muito amor e carinho, e que a gente possa continuar nessa existência, nessa batalha, desse grande aprendizado que se chama vida. Nossa, Ângela, nós que agradecemos. Eu estava aqui, sabe, né, refletindo, ó, deu bastante pano para manga, viu? Porque a gente esquece que a gente é um espírito eterno, né? O nosso grande mal é esse, né? Sim, sim. Então, nós temos que ser espíritas, acreditar na doutrina espírita 24 horas, né? Sim. Diante de todos os fatos que nos acontecem na vida, né? Sim. E eu estava aqui refletindo ainda mais na questão do Setembro Amarelo, né? Não adianta eu querer não ir para a vida futura, né? Achando que eu não vou, mas eu vou estar lá. Então, eu vou estar lá. Agora, você não sabe a forma que você vai. Sim. A única forma que eu sei que eu não vou vai ser eu adiantar a minha ida. Isso é uma certeza que eu tenho dentro de mim. Agora, como eu vou, que hora, que dia, Que forma, né? A gente... Não sei, né? Mas tem que me preparar, né? Sim. Quando eles falam em você preparar para a vida futura, é nós seguirmos os conselhos que tem, né? Nos por doenças, né? A ciência está aí nos falando porque tem muitas doenças que chegam. Você vai no médico, o médico vai falar assim, a senhora está com câncer. Só. Não, ele faz, a senhora bebe? A senhora fuma? A senhora... Porque essas são as consequências. A doença é consequência dos meus atos. Sim. Então, não está errado o meu sofrimento. Não está errada a doença em mim. Porque se você for ver, sou eu que mantenho tudo. Por isso que eles nos ensinam, olha, isso é tudo equilibrado, né? Emmanuel fala, as vicissitudes, está lá no Consolador, as vicissitudes da vida são necessárias. Sim. São necessárias. É pedagógico. Elas estão aí para você vivê-las. O que é necessário é saber limitar. Aí que está o segredo da vida atual, limitar as vicissitudes. Nós fazemos o contrário, né? Nós vamos para o limite máximo e depois não queremos sofrer as consequências, né? É bem complicado nós olharmos. Nós temos que nos olhar como espírito, não adianta. Não tem outra solução. Porque senão a gente fica nesse sofrimento, né? Então a gente tem que, opa, se eu estou passando, tem um motivo.
E eu vou ter força para passar por esse momento. E Vamos. se não conseguir sozinho, tem os amigos, não é? Sim, tem os amigos, tem a doutrina. Tem a doutrina. Se afunde nos estudos doutrinários que você encontra a solução. Né? Se tiver muito pesado, mas muito pesado, e eu falo assim, se de repente, né, a nossa pequenez for tão grande, a gente está com vergonha de conversar com uma pessoa estranha, liga no CVV. Sim. Ele vai ajudar bastante, né? E siga tudo que a ciência vem nos trazer. Porque lá atrás, vamos supor, na época do Cristo, nós não tínhamos uma ciência para nos explicar a causa. Sim. Hoje a ciência está aqui explicando a causa, o porquê, né? Ora, então vamos nos informar, né, desse porquê. E tentar aplicar essas informações na minha existência atual, né? Eu falo assim, olha, fiquem antenados na ciência, né? Ela vem nos dar caminhos, né? De como alimentar, de como viver. Deus fala isso, né? Vamos pela ciência, o caminho aí científico, vamos estudar tudo. Você vê, eu estava vendo esse final de semana que eles descobriram que que as pessoas que têm um sono agitado, ou noites mal dormidas, que vivem naquele negócio, ele diminui a resistência humana, ele põe lá a resistência humana, mas na realidade está limitando a existência nossa, física, né? Ora, se eu tenho um sono complicado, isso não é correto, né? Então, eu vou correr atrás da ciência, vou descobrir por que eu não estou dormindo bem e fazer um grande tratamento, né? Então, é tudo focado no aprendizado do futuro mesmo, tá? Ângela, querida, muito obrigada pelas reflexões, viu? Agradecemos de coração. E eu quero convidar a todos para a próxima semana, que nós vamos ter aqui conosco, talvez muitos de vocês não conhecem, mas tem uma pessoinha que está aqui, duas que conhecem, que é o nosso querido Galvão. O Galvão, que é evangelizador, tudo, ele vai estar conosco. E olha que está longe, né, Ana Paula? Está lá em Paulínia, né? Então, o Galvão virá fazer para nós o estudo da próxima semana, que é o ponto de vista, que é muito importante, que casa com a questão da vida futura. Então, estão todos convidados, viu, meus amigos? E quero agradecer a todos vocês que estão aqui conosco, né? Gratidão eterna aos nossos amigos que estarão posteriormente assistindo essa live, que possam também receber toda essa energia benéfica que nos fortalece, que nos coloca em pé para a nossa caminhada. Que possamos, nesses instantes, neste momento, agradecer muito a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, nesse momento na Terra, esse momento de grande aprendizado. Agradecer a Jesus, nosso querido Mestre Jesus, né? Esse mestre, esse irmão, esse médico das nossas almas, e a nossa querida Mãe Santíssima, que nos segura pela mão como seus filhos bem-amados, e não esquecendo jamais também do nosso querido Senhor José Marques Garcia. Gratidão, bons amigos, ampare e ilumine os nossos lares, os nossos amigos, aqueles que estão passando por infortúnios, que possam ser todos abençoados. Seu Adalto? Sim. Nosso Pai, que estais em toda parte, santificado seja teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. Pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal,
Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Assim seja. Muito obrigado, Sr. Adalto. Obrigado a todos os amigos, né? Que possamos sempre estarmos reunidos em torno dos ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. Um beijo no coração de todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Até a próxima. Gratidão eterna.